A todos. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, ajudando-nos a liberar a nossa mente, nosso coração, para que o alimento espiritual que Ele nos oferece seja absorvido por cada um de nós e que nós possamos sair mais fortalecidos daqui, mais ainda impregnados de energias que nos ajudem a melhorarmos a cada dia, a lutarmos contra as nossas próprias dificuldades interiores e vencê-las, para que a gente possa alcançar a felicidade que tanto almejamos. Então, o nosso tema de hoje, que é o desencarne de entes queridos, é algo que sempre deve ser falado. Afinal, todos os dias desencarnam muitas e muitas pessoas. Mas é a questão de como se encara a problemática da morte de um ente amado. Na época de Buda, havia uma mulher chamada Kisagotami. E ela havia perdido o seu único filho. Kisagotami se recusou a deixar o corpo do filho, que levassem o corpo do filho, enquanto ela buscava, batendo de porta em porta, um a um, quem poderia indicar algum remédio, alguma coisa que pudesse trazer o filho de volta. De forma nenhuma que ela iria aceitar aquela morte. Ela queria o filho de volta. Então, as pessoas disseram a ela: olha, o Buda tem um remédio, procure. E ela foi até o Buda. E chegando lá, ela fez referência e disse a ele: o Buda poderia me proporcionar um remédio para trazer meu filho de volta, meu único filho que morreu? E Buda diz a ela: eu tenho sim um remédio, só que eu vou precisar de um ingrediente. E ela disse: peça, eu busco, eu procuro. Ele falou: eu preciso de grãos de mostarda, traga-os para mim e eu prepararei o remédio. E ela, aliviada, virou-se, e quando ela estava para sair, Buda falou: mais uma coisa. Estes grãos de mostarda, essas sementes de mostarda, devem vir de alguma casa que não tenha tido nenhuma morte. Nenhum pai, nenhum filho, nenhuma esposa, nenhum criado, nenhuma morte. E ela disse: tá bem, eu vou procurar e vou trazer. Então ela saiu procurando, batendo de porta em porta, e as pessoas que tinham ali as sementes davam a ela de bom grado. Mas quando ela perguntava se alguém havia morrido ali, eles diziam sim. Então, numa casa era um filho, na outra era o pai, na outra era o criado, na outra era a mãe, na outra, enfim, Kisagotami não encontrou nenhuma casa onde não houvesse ocorrido o desencarne de alguém. E ela então volta para o Buda e diz a ele: eu não encontrei nenhum lugar que eu não houvesse passado a morte por ali. E ele disse a ela: eu já sabia. Você pensava que o sofrimento da morte havia sido feito especificamente para você, quando na verdade todas as pessoas passam por este sofrimento. Não há distinção. Não há outra forma senão aceitar.
O sofrimento não é só seu. Então, o que isso nos mostra? Que o fato dela descobrir isso, que aquela dor não tinha sido feita só para ela, e que ela não estava sob nenhum castigo, não, com certeza, não eliminou a inevitável dor causada pela morte do filho, mas reduziu a dor resultante da revolta contra esta triste realidade. Então nós temos ali 2 pontos. O conhecimento que nós podemos ter acerca da problemática da morte não vai eliminar a inevitável dor ou evitar que a gente passe por ela, mas vai nos ajudar a não voltarmos para ela com revolta, com desespero. Vai reduzir o sofrimento que isso nos causa. Porque quanto mais nós nos revoltamos, mais nós ficamos desesperados, mais nós sofremos. E como dizem os espíritos superiores, que a morte de um ente querido é a dor moral mais intensa que nós, encarnados, passamos aqui na Terra. Então ela é legítima. Ela é legítima. Mas muitas pessoas ainda entendem que parece ser um castigo. Então a primeira pergunta que se faz: Deus, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Então ela vai tentar encontrar um motivo, uma resposta. Então, ao invés dela começar a trazer à sua mente memórias boas com aquele ente amado que se foi, ela começa a buscar ali alguma falha dela, para tentar explicar por que Deus fez aquilo. Então, se é uma mãe, vai dizer: então, será que eu não fui uma boa mãe do meu filho? Será que eu não fui uma boa mãe? Então ela vai lá desde a gestação buscar os momentos onde ela falhou. Vai remoer uma culpa, um remorso. Se ela se perde com uma mãe, o filho pode muitas vezes pensar: eu não fui bom filho. Então ele vai lá buscar nas discussões, nas desobediências, nos momentos que deixou de dar atenção à mãe ou ao pai que desencarnou ali, e começa a trazer aquela culpa, aquele remorso. Mas se tivesse a lucidez de como se dá o mecanismo da vida, então sabe, ele entender que Deus não fez nada conosco. Nada. Que não é um castigo, é um processo natural da vida, porque nós estamos num mundo de expiações e provas, onde ainda há muito sofrimento, muita dor. A morte de um ente amado é uma delas. Então ele não fez nada, é apenas um processo reencarnatório daquele ser, que estava ali previsto dele retornar para o plano espiritual. Então a pessoa agrava aquela dor quando ela começa a pensar assim. Mas a doutrina dos Espíritos, maravilhosa, nos traz a indicação de que a morte, apesar de nós temermos, ficarmos muitas vezes receosos com relação a ela, ela é uma grande
que estão levando. É olhar aquele momento de despedir e dizer: pera lá, a vida é isso, a existência é isso, ela é breve. Ela é tão breve que, olha, eu convivi com a minha mãe 60 anos e olha, eu já tenho 30 anos. Parece que 60 anos passaram, voaram, eu nem vi. Então, para essa pessoa que fica, é um despertar para ver que tipo de vida ela está levando. O que ela está dando valor? Quais são os sentimentos que traz dentro de si? Porque nós sabemos que ali é apenas o corpo, mas o espírito imortal. Que a nossa presença no corpo físico é apenas um processo para o nosso aprendizado e para evoluirmos. Que a vida, na verdade, é uma só, não importa se estamos no corpo ou fora dele, é uma só. A vida imortal. De todos nós somos espíritos. Então, a desencarnação como a encarnação são dois portais de entrada e saída do plano físico. Então, a pessoa vai entender como, dali por diante, ela pode tocar a sua vida. É repensar. E, ao mesmo tempo, ela vai ter que aprender, como provação, viver sem aquela pessoa. Muitas vezes é tão apegada àquela pessoa, é tão dependente, vai ter que aprender a se soltar. Às vezes tem medo da solidão, mas vai aprender a viver na solidão sem se sentir sozinho. Se é uma pessoa que não valorizava aquele ser que está indo embora, vai pensar o quanto de valor ele tinha e não foi lhe dado o valor. Porque nós só vamos dar valor a algo quando nós deixamos de ter. Porque no caso da morte, nós usamos muito o verbo perder. Mas quando a gente usa o verbo perder, a gente quer dizer algo que a gente não encontra mais. Eu perdi. Não é assim? Desapareceu. Mas a morte não é perder. Então, essa grande lição, ela traz para a pessoa valorizar também aquele ser que se foi. Repensar, eu não valorizei. Mas não é para trazer um remorso para dentro de si. Mas é para, através de atitudes melhores, sanar essa dor. Então, se perdeu aquele filho amado, há tantas crianças que precisam de auxílio. Se não valorizou a mãe ou o pai que se foi, se arrependeu, percebeu o erro, ajude a tantos idosos, tantas pessoas necessitadas que precisam de apoio, que precisa de uma mão amiga. Então, mesmo sendo uma morte coletiva, individual, mesmo sendo uma morte repentina ou por doenças prolongadas, nós temos nela a lição que precisamos. Quando um ente nosso desencarna repentinamente, subitamente, nos pega assim, de sobressalto. Como isso? Não é verdade? A pessoa estava bem, de repente sofreu um acidente e se foi. E às vezes, aquele familiar fala, não pode ser. Eu não tive tempo de dizer eu te amo. Eu não tive tempo de dar atenção. Ele queria que eu fizesse tal coisa, que eu falasse com ele e eu não dei atenção. Eu não tive tempo de me reconciliar. Nós brigamos. Eu fiquei 2 anos sem falar e eu estava pensando em me reconciliar e conversar. Não deu
tempo. Será que não deu tempo? Você teve tempo desde o dia que você o conheceu até um dia antes dele desencarnar. Para repensar, para reconciliar, para valorizar, para dizer eu te amo. Teve esse tempo. Não é verdade? Esse período. Então a morte, ela surpreende, sim, muitas vezes. E muitas vezes nós evitamos de pensar nela, mas é necessário que pensemos. É necessário. Porque quando a gente pensa nela e está brigado com alguém que vive conosco, convive ali, a gente pensa, ai meu Deus, vamos fazer a... porque amanhã depois pode ser eu ou ele ir embora. E aí? Deixa eu melhorar isso aqui. É pelo fato de não querermos pensar nela que a gente vai agindo assim. Ó. Aí na última hora que a gente, meu Deus. Então, no caso de doenças prolongadas, ninguém pegou de surpresa, não é verdade? A pessoa vai durante aquele tempo já se preparando para o chamado pior. O sofrimento começa desde o diagnóstico da doença. Passa pelo processo de tratamento contra a doença até o fim. Ou a cura, ou o desencarne. E como os espíritos, principalmente André Luiz, cita que as doenças prolongadas é uma bênção. É uma bênção. Porque naquele período nós temos oportunidades de ajustes com aquela pessoa, de acertos. É um benefício para aquela alma que está enferma, porque muitas vezes foi ela que pediu para nessa encarnação passar por uma doença. E naquele momento em que ela está acamada, impossibilitada de fazer qualquer coisa, é um momento de reflexão sobre como ela levou a vida dela, do que mais ela teve interesse, qual foi a ligação dela com Deus naquele período todo, se ela foi mais materialista ou mais afetiva. Então passa, tudo na mente dela é um momento de reflexão para ela. E para aqueles parentes que ali estão, os familiares, também é o momento de reflexão. É um momento também de oportunidade de fazer por aquela pessoa algo que não fez durante um bom tempo da vida. É uma oportunidade de reconciliação, é uma oportunidade de conhecer melhor a pessoa, porque nós convivemos com os nossos pais, irmãos, marido, esposa. Só que a gente não pode dizer eu o conheço perfeitamente. Porque muitas vezes a gente se simpatiza com alguém na nossa família que a gente acha que conhece, mas não conhece, a pessoa não expõe exatamente como ela é. Então naquele momento é um momento de ajuda. O outro precisando da ajuda gera a compaixão. Gera compaixão. Gera o entendimento entre ambos ou entre a família. Então, a finalidade de uma doença prolongada não é só o desencarne, porque a pessoa pode se curar, mas é principalmente o despertar das consciências. Uma oportunidade divina. E tem uma história chinesa de uma moça chamada Lin. Ela se casou e, as tradições chinesas, a nora serve a sogra. Na Índia também. E reza a lenda de que Lin amava o esposo. Só que ela começou a pegar uma antipatia da sogra. Por quê? Porque o filho respeitava muito a mãe.
E porque a sogra era a primeira, entre aspas, dona dele. E ela queria ele só para ela, não queria ficar servindo a sogra. Só que ela não parou para pensar que ela ia servir a sogra durante um tempo, porque depois quem passaria a ser sogra seria ela. Mas ela começou a transformar aquela antipatia num ódio. Um ódio muito grande da sogra. A sogra não sentia ódio por ela. A sogra só era exigente, reclamava de tudo, passava pito nela o tempo todo, nada estava bom. Mas não odiava a Aline odiava a sogra. Só que em um determinado momento da vida, a sogra fica muito doente, acamada, não impossibilitada de fazer qualquer coisa. Então o serviço da Aline aumentou, ela tinha que dar mais atenção, e a sogra, como dizia ela, continua rabugenta e chata, mais ainda. E ela teve que cuidar. Só que aí para aquele insight, nossa, aí pode estar a chave da minha liberdade, sou eu que ministro as doses do medicamento. E é a minha passagem para o paraíso com o meu marido. Me livro dela. Aí ela foi procurar um sábio idoso. E ele falou, mas o que você quer? Ela falou assim, o que eu quero é simples. Eu quero matar a minha sogra. Aí ele falou assim, mas como assim? Ela falou assim, na verdade, eu vou fazer um favor para ela, porque morrer ela vai mesmo. Então eu só vou antecipar as coisas, evitar o sofrimento dela. E ele, mas como assim, né? Na cabeça dela era isso. Aí ele pegou e falou, sabe, bom, você sabe que isso é perigoso. Podem suspeitar de você se ela morrer repentinamente. Ela falou, então o que eu faço? Eu vou te dar umas ervas e você vai fazer um chá. Você vai fazer em dias alternados, vai dar o chá para ela. Aí ela falou assim, ótimo. Ele falou assim, em 6 meses ela morre. Ela falou, tá bom, tá ótimo. Ele falou, só que um detalhe, não deixa ninguém suspeitar, então você tem que fingir que ama a sua sogra. Que ama. E no dia em que ela morrer, você tem que chorar muito. Finja, mas chore muito para que as pessoas falem, nossa, que nora maravilhosa. Deu para entender? E trate ela com gentileza, com muito amor. E tá bom. Ela chegou em casa, fez o chá e anotou, primeira dose, fez questão. E aí foi passando dias alternados e ela dando o chá. E a sogra começou a ficar menos babugenta, menos chata. E no 3º mês, a sogra até chamava ela de filha. E ela começou a gostar da sogra. Começou a falar assim, ela não é tão ruim como eu imaginava. Ela não era daquele jeito. Eu estou começando a gostar dela. Estou fazendo tudo para ela com amor. Coisa que eu não fazia. E aí ela falou, bom, tudo bem. Se tá bom assim, melhor vai ficar se ela morrer. Vou continuar dando chá. E continuou. No 5º mês, ela estava amando a sogra. Ela falou, não pode ser. Ela é uma pessoa extraordinária. Extraordinária, maravilhosa. Não. Correu lá e foi falar com um idoso, com um sábio idoso. Ele falou, o que você quer agora? Ela falou assim, eu quero uma forma de não deixar que ela morra. Salva a minha sogra. E ele falou assim, mas por quê? Porque ela é maravilhosa, ela é a única mãe que eu tive, eu amo demais ela, eu não quero perder, eu quero ela comigo. E entrou em desespero. E ele falou assim, pera, calma. Não é a tua sogra que mudou, foi você que mudou. Porque o ódio estava dentro de você. E as coisas que ela fazia é que estimulou esse ódio. E
sabia que ao conviver com ela, tratando-a gentilmente, fazendo tudo o que ela precisa, você iria amá-la. Então vejam bem, é o período que nós temos de conhecer aquela pessoa, de fazer o melhor que podemos para ela. E nesta questão de nós estarmos com um ente amado doente em nossa casa, é algo que nos mostra coisas interessantes. Porque nós queremos de toda forma que aquele ser fique conosco. Nós o envolvemos com tanto amor, nós queremos como se pudéssemos amarrá-lo em nós. Porque dói demais ver alguém que amamos sofrendo. E nós não queremos nem pensar que ele possa partir. Então nós queremos retê-lo conosco. E aí, nós pedimos a Deus, Deus, não o leve. Como se nós tivéssemos condições de dizer a Deus que Ele deve fazer ou não pelo filho que está aí. E muitas vezes a pessoa está em estado assim, triste fisicamente. Um corpo totalmente debilitado, mas nós queremos que a pessoa fique. Eu cuido. Só e a pessoa que está doente, o que ela pensa disso? Nas condições em que está. Então, é um amor que muitas vezes nós doamos de forma egoísta. Queremos reter a pessoa. É como assim, um condenado que já cumpriu toda a pena por 30 anos e recebesse o dia ali que ele vai sair, vai embora, cumpriu. E os amigos dele dissessem, não, fica conosco. Fique conosco, até a gente sair, a gente sai junto. Quer dizer que prolongaria a pena dele. Então, muitas vezes queremos reter, porque a ausência física da pessoa amada que é mais difícil da gente suportar. É a ausência física, é o abraço que não vamos ter, é o olhar que não vamos ter, é o toque, é o perfume, é a aparência da pessoa, porque com o tempo a gente começa até a esquecer um pouco como era, não é assim? Apesar que, no meu caso, minha mãe já morreu, ela desencarnou há mais de 40 anos, e eu achava que eu ia esquecer. Eu não vou lembrar da minha mãe mais. Eu achava que a minha memória ia apagar. Aí o que eu fiz na época? Peguei a última camisola que ela tinha feito para ela. Eu falei, porque eu, na época, 16 anos de idade, eu queria ter uma conexão material com a minha mãe. Porque se eu olhar para a camisola, eu vou lembrar como ela era. Claro que hoje eu não penso assim. Mas o incrível é que hoje, até hoje, eu lembro, não detalhes, mas eu lembro de como ela era. Então, muitas vezes a pessoa precisa daquela conexão, porque aquela falta é muito grande. É legítima essa dor, essa forma. Mas é claro que a pessoa não pode ficar se apegando àquilo sempre. Porque não é aquilo que vai fazer realmente a conexão com ele que já se foi. Então, a ausência física é que nos amedronta. Então, nós queremos. Mas sempre há aqueles que chegam, né, e falam assim, eu ouvi até o Raul Teixeira contando isso, eu não aguentei, pior que ele está certo. Ele falou assim, aí chega aqueles que falam, eu estou pedindo a Deus para que o leve. Mas, poxa, você está pedindo para Deus, Deus é que sabe quando tem que deixar, quando tem que levar. Mas é para ele descansar. É para ele ou para você descansar? Porque cuidar de gente doente é difícil. É para ele ou para você? Deixa por conta de Deus. Então, qual é a melhor forma? A prece. Porque a prece que nós fazemos naquele momento, ou nos momentos que estamos com a pessoa, vai
direcionar a ela fluidos salutares, que vai ajudá-la a se acalmar, vai ajudá-la a se manter tranquila, vai ajudar até mesmo no momento, se for para ela desencarnar, do desenlace. Vai ajudar a equipe espiritual naquele momento. Ele vai se soltar do corpo com mais facilidade. E o benefício que vai trazer para os familiares é muito grande, porque eles também vão ficar serenos, vão ficar calmos, preparados. O ambiente vai ficar ótimo. Não vai ser mais um ambiente de desespero, aquela dor, aquela... Não, vai ser um ambiente sereno. Olha a diferença. Fazer o evangelho junto com a pessoa, seja qual for a religião, mas sempre a oração. Então ela vai favorecer naquele momento. Então não adianta a gente ficar pedindo a Deus uma coisa ou outra, faça isso ou faça aquilo. Não, porque nós não conhecemos nem a nós mesmos, nós não sabemos nem as nossas necessidades espirituais, que dirá daquele irmão que está ali, daquele ente amado que está ali. Então, é a nossa conduta que tem que ser mudada. Mesmo sendo espíritas, nós sofremos sim com o desencarne de um ente amado. Nós choramos sim. Não? Nós não somos de ferro, claro que a gente chora, porque a gente está se despedindo ali e aquela ausência física é que vai fazer com que a gente sinta aquele vazio. Mas não é algo que fica durando muito tempo, porque a gente tem a doutrina dos Espíritos, que nos diz assim: olha, não é a Deus que você está dando um até breve. E tem mais, esse até breve não quer dizer que você vai ter que esperar desencarnar para se reencontrar. Calma lá. A vida continua sim, mas o até breve pode ser quando este ser amado estiver reabilitado, mais adaptado no plano espiritual, que ele estiver recuperado, mais esclarecido, e com a permissão divina, um dia ele vem aqui e se aproxima de você, te faz uma visita em seu lar. Tem consolação maior do que essa? A dor não se agrava quando a gente fala: eu perdi, eu nunca mais vou ver. Como se Deus rompesse os laços amorosos, afetivos que há entre nós e nossos entes amados. Sendo que o amor parte dele, ele nos deu o amor, como ele iria romper isso? Ele não faz isso. É uma interrupção física, mas não é uma interrupção dos afetos. Então, a doutrina dos Espíritos nos diz: eles vivem, calma, pela aproximação, visitar o seu lar, consolar-nos nos momentos em que nós estivermos ali aflitos. É o bálsamo que Deus coloca ao lado de cada lágrima, como está no Cristo Consolador, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito da Verdade diz isso. É um bálsamo. Em cada dor, Deus coloca o bálsamo. Então eles vêm e nos ajudam muitas vezes, na medida do possível, porque não são anjos, não são mentores ainda, mas eles trazem para nós aquela energia amorosa. Eu estou mais vivo do que nunca. Nós temos também, através da análise de Allan Kardec sobre a emancipação da alma, a gente sabe que durante o sono, nós nos desligando do corpo, ou seja, saindo do corpo, porém, ainda ligado pelos fios fluídicos, nós podemos sim nos reencontrar com aqueles entes que se foram, com os nossos amores, também com os nossos desafetos. Podemos reencontrar pessoas encarnadas
pessoa amada. Eu não me lembro, a gente diz, eu não me lembro de ter visto, mas eu sinto que era, porque eu estou me sentindo tão bem, estou me sentindo tão em paz. Um outro meio de comunicação, pensamento, irradiar vibrações de paz, de amor, de alegria aos nossos entes amados. Nunca de tristeza, de dor e sofrimento, porque isso os afeta, mas de paz, de amor. E eles receberão isso, e isso muitos ajudarão. Nós temos também, pela mediunidade, pela psicografia, só que a psicografia tem aqueles porém. A pessoa pensa que todo médico de psicografia é o Chico Xavier. Eu vou chegar lá, vai ser a assinatura da minha filha, a letra da minha filha, até a gíria que ela usava aqui, vai ser tudo. Lê do engano, porque às vezes aquela filha não sabe usar um instrumento mediúnico. Ah, mas ela é espírita, e daí? Ela ainda não aprendeu. Então, muitas vezes, quem vai falar ali, quem vai tranquilizar o coração daquela mãe, daquele pai, daquele irmão, é o mentor que vai chegar e vai passar ali para ela aquela mensagem. E quando a pessoa vê que não é a letra da filha, sai falando, é tudo fraude. Eu não acredito. E vai ver o conteúdo da mensagem. Concordam? E o conteúdo está ali, está trazendo um acalento para ela. E ela simplesmente não quis. A pessoa não aceitou. Então é melhor aguardar. Aguarde a aproximação, aguarde pelo sono. Aguarde quando Deus permitir, porque será o momento certo de estarmos com eles. Então, meus irmãos, a esperança que a doutrina espírita nos dá com relação à questão da morte é muito grande. E o conhecimento das leis de Deus nos faz amenizar a dor que ela nos causa, a morte. Então é buscar em Cristo o alívio e levar para as pessoas, porque as pessoas estão desesperadas, com ideias suicidas, pensando que vai se encontrar com aquele filho, com aquele ente amado. É dizer, não adianta, vai criar um abismo, um espaço imenso entre você e ele. Não faça isso. Não perca o gosto pela vida. Encontre forma de voltar a gostar da vida. Não é verdade? Veja o que você pode fazer para seguir adiante, mas não perca o gosto pela vida. Não pense também em querer se distanciar da dor através de álcool, alcoólicos ou drogas, porque não adianta. Não pense também que tentando esquecer, se divertir, colocando outras coisas, vai eliminar, vai criar aquele escudo momentâneo, mas vai estar ali. Simplesmente aprenda a conviver com aquilo de uma maneira pacífica. Dói, vai doer durante muito tempo, mas você não precisa gravar essa dor. E acredite que eles estão vivos, que eles estão entre nós. Porque Deus não separa quem ama, nem quem se odeia, Ele separa. Então, meus irmãos, é um olhar de esperança, é um olhar de consolo, é um olhar de reconciliação para com os nossos semelhantes, para com os nossos entes queridos. É buscarmos viver uma vida melhor, conviver melhor com eles. Porque nós temos uma história, quanto mais anos vivemos juntos, nós vamos construindo histórias e memórias, onde a dor é maior. Então vamos construir uma história, mas uma história de bom
uma história de momentos felizes. Vamos tentar lutar contra as mágoas, ressentimentos, fazer as pazes, para que naquele momento, que é a fatalidade que existe realmente para todos nós, chegue e nós estejamos mais calmos, sem remorso, sem arrependimentos, tranquilos, com a mente tranquila, sentindo em si mesmo que o dever foi cumprido para com aquela pessoa, para comigo mesmo. Então, meus irmãos, que Jesus Cristo nos ajude sempre a enfrentar, a não aprisionar aqueles que nós amamos, a deixá-los ir quando eles tiverem que ir. Porque um dia, com certeza, todos nós estaremos reunidos. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus acalente todos os corações que hoje, e são milhões, que deixaram, se despediram de seus entes amados. Que Jesus, nesse momento, olhe para cada um deles, os fortaleça e receba seus entes queridos com muito amor, muita paz e muita luz. Fiquem com Deus e obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês.